A gente continua a conversa com a historiadora e museóloga Carme Lúcia Dantas. Carme, Alagoas é um celeiro de grandes manifestações culturais, enfim, nós temos aqui belíssimos foguetos, principalmente na época natalina. É uma pena que a gente não está vendo esse ano, ou está escondido nos seus guetos, nos seus núcleos históricos. Mas quais são os mais representativos dessa época? São os foguetos natalinos que Théo Brandão classificou na década de 50. E, recentemente, em um trabalho, eu tive a oportunidade de visitar o Estado e fazer um estudo comparativo do que existe hoje e com esse estudo de Théo Brandão da década de 1950 do século passado. Então, eu fiquei satisfeita, porque vi que ainda existe essa representação. Apesar da carência de muitos folguedos, muitos foram extintos, outros apareceram, porque há essa dinâmica mesmo, Miguel. Alguns desaparecem por um tempo, depois ressurgem, e às vezes ressurgem com uma roupagem nova. Por exemplo, o maracatu. O maracatu foi muito sacrificado aqui em Alagoas, por causa da quebra de Xangô. Uhum. E Recife tomou conta. E Recife tomou conta. E aqui ele foi extinto por um grande período. Na metade do século passado, ele ressurgiu timidamente como um folguedo natalino. Para você ver, um folguedo que é terreiro, que começou nos terreiros, passou timidamente a ser um folguedo natalino na década de 50, 60, até começo de 60. Mas não tinha como se segurar, porque ele não era um folguedo natalino, ele é um folguedo dos terreiros. O pastoril foi o mais forte de todos. Exatamente. O pastoril é uma representação do nascimento de Cristo, né? Típica, não é? Depois veio o cordão azul, veio o cordão encarnado e a diana. Isso, uma tradição dos jogos da Idade Média. E foi assimilado pela brincadeira. E nós temos hoje a disputa do azul e do encarnado, que era uma tradição lá de trás da Idade Média, que vai correndo tempo no inconsciente coletivo e vão os cavaleiros, né? Agora cavalhadas. Aí veio a cavalhada, não é? E então, foi até para o futebol também, né? Até para o futebol, porque a nossa disputa... CSA e GRB. E para a nossa bandeira, não é? Azul e encarnado, está muito na tradição nossa. Não é? Então, como eu estava dizendo do maracatu, ele agora ressurgiu. Depois que houve o pedido de perdão, né, pelo ato translocado de um governador do passado, quando completou um século, houve o pedido de perdão, e aí os maracatus voltaram com todo o esplendor nos terreiros, voltaram entre os jovens, voltaram na busca da raiz, na busca da sua identidade de alma, que é o que nós estamos vendo hoje. Por isso, o caminho dos folguedos é um caminho de idas e de vindas. O guerreiro é típico desse período, é a louvação ao nascimento de Cristo. O mestre traz a igreja na cabeça, o seu chapéu é a igreja, né? A força da Igreja Católica influenciando na vida, sobretudo dos engenhos, onde esses folguedos começaram. Na Zona da Mata, enquanto se preparavam para a Missa do Galo, os folguedos estavam ali brincando no terreiro da Casa Grande para o deleite da família senhorial e dos seus familiares que vinham de Maceió, que iam de Maceió para o interior, para assistir aquelas brincadeiras. Então, é sempre uma louvação ao nascimento de Cristo e ao dono da casa. Então, as cantigas dos nossos folguedos natalinos, provenientes do ciclo da cana no Nordeste, todos eles tanto endeusam o momento do nascimento de Cristo, como endeusam o sistema econômico vigente na época.
que era o das grandes propriedades e dos engenhos de açúcar. Então, essa característica social permanece nos nossos folguedos. Os mestres cantavam sempre louvando a Jesus menino e enaltecendo o Senhor e a família senhorial que estavam acolhendo, porque todos trabalhavam na cana. Os mestres, os figurantes, todos trabalhavam na cana. Era o contexto socioeconômico. Era o contexto social da época mesmo, socioeconômico da época, não é? Nós começamos a entrevista conversando um pouco sobre a substituição, inclusive a invasão cultural do modelo capitalista norte-americano, enfim, a inclusão do Papai Noel, depois o Pinheiro, enfim. Não há como não ter saudade de uma época tão importante para a nossa história. E a gente vê a Praça da Faculdade sem a festa tradicional, não é? É de entristecer, não é? A festa... Apesar de Maceió estar muito bonita. Muito bonita, muito bonita. A orla está muito bonita, mas a Praça da Faculdade tinha, para aqueles que têm a minha idade, tinha um encanto especial. Os folguedos se apresentavam e uma lapinha era montada na praça. E, nesse momento, eu me lembro do professor Pedro Teixeira e de Luiz de Barros, um radialista, Luiz de Barros. Que puxava o Natal inteiro. Pois é. Um de um cordão, outro do outro. Parece que o professor Pedro era do encarnado e Luiz de Barros do azul. Então, era uma disputa. E as pessoas já levavam os seus dinheirinhos, Levava o dinheirinho. De onde vem a tradição desse dinheiro da contribuição? Era a contribuição inicial para a igreja, para a festa, para a montagem dos grupos, financiar os grupos? A princípio era para a igreja, depois para o financiamento do próprio grupo. Os grupos eram financiados, a princípio, pelos senhores de engenho e o que rendia ia para a igreja. Depois, com a mudança social, esses grupos não mais se apresentam nas casas grandes, aí eles, para se manter, usavam o dinheiro que conquistavam, cordão, né? Que conquistavam ali nas noitadas. Não é? É bom até a gente explicar, professora Carmen, como era esse rito. Né? Sim. Vinham os cânticos, as apresentações das pastorinhas, né? E cada um no seu cordão tentava conquistar da plateia doações. E a plateia era uma plateia muito entusiasmada. Aquela corrente do azul, a corrente do encarnado. E você podia chamar uma personagem daquela, uma pastorinha daquela. Ela podia chamar o pastor também. E você aí colocava dinheiro que ia se transformar em votos. Na última noite, o cordão que conquistasse mais dinheiro, a mestra, que era do encarnado, ou a contramestra, que era a primeira do azul, uma das duas seria coroada naquela noite. Então, era glória ser coroada como a rainha do pastorio. E isso tinha uma repercussão muito grande nas cidades. E aqui na praça, era uma festa grande, a festa de coroação da rainha do pastorio. E eles dois eram os grandes animadores. Um entusiasmo fantástico. Eu lembro, era criança, ficava besta com aquela iluminação, com aquele palco, para mim era enorme. E depois do pastorio, tinha a encenação do presépio, com as mesmas pastorinhas, com o pastor e mais algumas figuras. Nós tínhamos a encenação, a parte dramática, que era o nascimento de Cristo, representado pelo grupo de brincantes. E apesar de eu ter elogiado e realmente ter achado essa decoração dos 200 anos de Maceió uma das melhores dos últimos anos. Está muito bonita, alguma. A cidade está muito bonita. Nos faltou essa referência da lapinha, da tradição cultural que Maceió tanto carregou.
Eu acho que não houve consulta. Nós temos uma lapinha na frente da igreja de São Gonçalo. A Praça dos Martírios, por exemplo, era um lugar ponto de lapinha. Ponto de lapinha. Porque esses bairros, eles faziam as lapinhas. Como hoje com o São João, não é? O São João ganhou um ritmo de muita animação entre nós. Mas as festas natalinas também tinham essa animação com os pastoris de bairro. Isso acontecia muito entre a gente, não é? Depois, essas mudanças naturais que o tempo provoca. A chegada do Papai Noel, a chegada do Pinheiro, helicóptero, né? Do helicóptero, né? Que é nórdico. Então, não tem a tradição nossa que tem da lapinha. É nórdico, veio de lá daquelas outras bandas, mas o comércio conseguiu superar, não é? Professora historiadora, há como comparar o Natal, vamos dizer de antigamente, para não ser tão velho, né? O Natal tradicional para esse Natal que hoje nós temos? Eu acho que o foco é o mesmo, é o nascimento de Cristo. E as coisas mudam. Como a gente muda? Está uma natural mudança de época e o bom é que sejamos autênticos dentro da nossa época. Quando estamos aqui a nos lembrar de como era o Natal de antigamente, nós também estamos felizes por ver a cidade enfeitada, a cidade decorada e os jovens festejando o Natal ao modo deles, com as interferências. Porque depois que a comunicação tomou conta do mundo, a gente se comunica de forma tão fácil, não é? Instantânea com o mundo, é natural que essas influências cheguem de forma muito presente e muito rápidas e modifiquem essas tradições. Mas a essência está aí, é festejando o nascimento de Jesus Cristo e desejando a todos um Natal feliz e um ano novo cheio de alegria. Isso continua, todos nós nos abraçando, não é? Nessa época do ano, isso foi ontem e isso é hoje e será, se Deus quiser, no futuro, essa confraternização entre os seres humanos. Muito obrigado pela entrevista, um bom Natal para a senhora, feliz ano novo. Para nós todos. O pauta especial de hoje fica por aqui, nos vemos amanhã às 11h30, com o nosso horário alternativo às 19 horas. Até lá.